Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina Algoritmos e Estrutura de Dados. Hoje nós vamos tratar do seguinte aspecto, noções de abstração de dados. Então, inicialmente, nós vamos revisitar o conceito de programa e vamos observá-lo sob o seguinte prisma. Podemos visualizar um programa como sendo uma especificação formal da solução para um problema. Segundo a equação apresentada por N. Rich, um programa é igual a um algoritmo mais estruturas de dados. O que essa equação nos apresenta? Então, sob o ponto de vista dessa equação, nós vamos visualizar que um programa é constituído pela parte lógica, que é representada na nossa equação pelo algoritmo, mas a forma como os dados estão organizados, que estes estarão organizados segundo uma estrutura de dados. Na sequência, é importante frisar que a qualidade da solução de um problema está intrinsecamente relacionado, claro que entre outros fatores, a forma como estão organizados os dados relevantes. Para que a gente possa compreender melhor o que está sendo dito, a gente pode partir do problema de localizar o número telefônico de um contato em uma agenda armazenada em um caderno. Se esse armazenamento se der em forma de uma lista, eu posso adotar a seguinte metodologia. Em uma folha do caderno, eu posso colocar em cada linha o nome de um contato seguido do seu telefone. E aí eu vou acrescentando a essa lista mais nomes e telefones à medida que eu for adquirindo novos contatos. Por exemplo, se eu quiser localizar o contato de uma pessoa chamada Carlos Eduardo da Silva, para que nesta forma de armazenamento que nós estamos vendo, eu garanta que não existe nenhum contato na minha agenda com o nome Carlos Eduardo da Silva, eu vou ter que visualizar ou analisar todos os meus contatos armazenados. Se eu adotar uma outra forma de estruturar os dados, por exemplo, eu posso separar uma página para cada letra. Então, na primeira página eu vou ter todos os nomes inicializados com A. Então eu vou ter lá Antônio, Acácio e assim por diante. Na segunda página eu vou ter todos os meus contatos cujos nomes são iniciados pela letra B. Então eu vou ter lá Bruno e assim por diante. Então, no caso do nosso Carlos Eduardo da Silva, eu vou buscar na minha terceira página. Se eu não localizar na terceira página nenhum contato com o nome Carlos Eduardo da Silva, eu não preciso continuar minha busca na minha lista. Então, isso demonstra uma melhor eficiência na procura por um contato, só alterando a forma de estruturar os dados, organizá-los. Temos mais exemplos para facilitar a compreensão, indo agora para um exemplo um pouco mais técnico. Então, imaginem, a partir dos nossos conhecimentos prévios, que eu quero armazenar uma string, então uma sequência de caracteres. Eu posso adotar o seguinte, se a gente estiver utilizando o padrão ASCII2 para armazenar os caracteres, nós sabemos que podemos representar cada caractere valores de 0 a 255. Então eu posso adotar a seguinte metodologia para organizar os meus caracteres que vão representar a string. O primeiro caractere eu vou considerá-lo como sendo um inteiro, que vai me informar quantos caracteres eu tenho na string. Então, se eu tiver lá, por exemplo, o valor 5, a minha string vai ter 5 caracteres. Então os próximos caracteres vão ser os 5 que representam valores da string. Certo? Então aqui tem um exemplo disso. Então estou armazenando ali a string gato. Para isso eu vou precisar de 5 caracteres. O primeiro contendo o valor 4, que são o número de letras que eu tenho em gato. E após o 4 eu vou ter a sequência de letras que constituem a palavra gato. Então, G, o A, o T e o O. Outra forma alternativa é representando strings como acontece na linguagem C. Então, na linguagem C, eu tenho o quê? Uma sequência de caracteres, onde a string vai ser representada pelo endereço do caractere inicial, e eu vou considerar caracteres da string a partir daquela posição de memória até eu chegar no que a gente chama de caractere nulo. Notem que a representação
fornecida na linguagem C não dá um limite máximo para a quantidade de caracteres, enquanto a representação inicial que nós vimos limita a quantidade de caracteres a 255. Então nós temos aqui, né, vantagens associadas a outra forma de representação. Tá certo? Seguindo adiante, toda uma classe de modelos desenvolveu-se ao longo do tempo com o objetivo de viabilizar o processamento de dados. Então, estruturas de dados vão ser formas genéricas de se estruturar a informação de modo a serem registradas e processadas pelo computador. Então, tem exemplos aqui de estrutura de dados. Como eu mencionei lá na nossa aula introdutória, a gente tem vetores que já foram trabalhados nas disciplinas pré-requisitos, né? Introdução a algoritmos, introdução à programação, e são formas de organizar dados, né? Os vetores. Temos listas ordenadas, que vão ser tópico da disciplina que nós estamos assistindo a videoaula no momento. Árvores também serão trabalhadas nessa disciplina. Na disciplina Algoritmo e Estrutura de Dados 2, a gente vai trabalhar outras estruturas, como por exemplo, os grafos. E o etc. ali representa outras estruturas que também podem ser usadas, como por exemplo, tabela hash. Contudo, estas só adquirem significado quando elas estão associadas a um conjunto de operações. Então, o que a gente está vendo aqui? Só determinar uma forma de organizar os dados não é a forma adequada, né, para que a gente consiga manipulá-los. Então, a gente determina a forma de organização dos dados e, junto com essa forma de organização, a gente vai especificar um conjunto de operações que vão manipular esses dados. Tá certo? E essas operações, claro, vão ser implementadas através de algoritmos. Agora, uma questão um pouco mais conceitual, né? Então, embora exista o termo tipo de dado, estrutura de dados e tipos abstratos de dados, em essência, esses três tipos se referirem aos mesmos objetos formais, eles são utilizados em contextos próprios. E a gente vai destacar agora qual o contexto adequado para cada expressão dessa. Então, primeiro a gente começa por tipo de dado. Então, o tipo de dado ele vai ser utilizado no contexto de uma linguagem de programação. Como assim? Então, quando a gente vê lá os tipos primitivos da linguagem C, então a gente tem lá caractere, inteiro, ponto flutuante. Esses tipos estão relacionados à forma como os dados vão estar organizados na memória. Então, quando a gente tem lá, por exemplo, um valor em ponto flutuante, esse valor vai ser representado como base, mantissa, expoente, e assim por diante. O termo tipo abstrato de dados, também conhecido pela sua abreviação TAD, denota um modelo junto com um conjunto de operações definidas sobre o modelo. Então a gente vai ter a forma de organizar os dados em memória junto com um conjunto de operações que vão manipular esses dados em memória. Seguindo adiante, para finalizar, a gente tem o terceiro termo, então, que é estrutura de dados. Então, a estrutura de dados é uma forma concreta que a gente vai implementar esse TAD. Então, a gente vai fazer uso de uma linguagem de programação, no nosso caso aqui a linguagem C, e vamos implementar o modelo definido e as operações sobre esse modelo. E aí nós teremos as estruturas de dados. Para viabilizar, então, a implementação de tipos abstratos de dados, a gente vai se valer de estruturas em C. Para exemplificar então esse conceito, a gente vai definir agora um tipo abstrato de dados denominado racional. Então, o número racional ele pode ser representado como quociente entre dois inteiros. Né? A gente vai definir então a operação de criação e a operação de multiplicação de números racionais, já que nós vimos, né, que uma estrutura de dados vai ser a implementação de um TAD. Um TAD é o modelo mais o conjunto de operações válidas. Então, nesse caso da gente aqui, a gente vai implementar duas operações sobre essa forma de organizar os dados. Então, a gente vê agora ali o nosso tipo racional.
Então, só para a gente, né, recordar, já que o foco da disciplina não é o ensino da linguagem C, no entanto, nós vamos nos utilizar, né, da linguagem, então é interessante fazer aquela retomada. Então, a gente está vendo ali a definição de um tipo na linguagem C. Isso é dado pela palavra reservada typedef. E, no final dessa estrutura, eu vou especificar o nome do tipo que eu estou criando. Então, eu estou definindo um tipo de dados através da palavra, né, reservada typedef, e esse tipo que eu estou definindo vai ter o nome racional. Tá certo? E esse tipo que eu estou definindo, em essência, ele vai ser constituído por uma estrutura. Aí temos a outra palavra reservada struct, especificando que é uma estrutura. E aí, entre as chaves, a gente vai especificar os campos dessa estrutura. Então, no caso, a estrutura vai ter dois campos inteiros, com os identificadores num e dem especificamente. Num é referindo-se a numerador, e dem a denominador desse meu tipo racional. Na sequência, então, temos agora o protótipo de uma função em C que vai representar a nossa operação de criar racionais. Então, temos o tipo de retorno ali, void, então é uma função que vai retornar o vazio, não tem um tipo de retorno. O nome da função é criar underline racional. E aí, entre os parênteses, eu tenho ali os parâmetros dessa função. Então, essa função vai receber, para realizar essa operação, dois inteiros e um ponteiro para racional. Não sei se vocês se recordam, mas eu destaquei a relevância de vocês terem a compreensão adequada de ponteiros em C para poderem absorver os conceitos que serão trabalhados na disciplina. Bom, temos agora o protótipo da função multiplicar racionais. Então também vai retornar um void, o nome vai ser multiplicar underline racionais e esta função, por sua vez, vai receber como parâmetros três ponteiros para racionais. O primeiro ponteiro vai fazer referência ao racional multiplicando, o segundo ao racional multiplicador e, por fim, o terceiro ao racional que vai representar o resultado da multiplicação. Agora, nós temos a implementação dessas funções. Então, a primeira função vai ser criar racional. Notem que o cabeçalho da função é exatamente igual ao protótipo visto anteriormente. Agora, apenas eu dou nome ou identificadores às variáveis que representam os parâmetros. Então, meu primeiro inteiro vai ter o identificador n, o segundo d e o terceiro, que é um ponteiro para racional, r. No corpo da função, nós vemos então ali que o valor n vai ser atribuído para o campo num referenciado pelo ponteiro r. E na nossa segunda linha ali do corpo da função, temos a atribuição do valor de d para o campo dem da estrutura referenciada pelo ponteiro r. Temos duas formas alternativas para o acesso de um campo de uma estrutura referenciada por um ponteiro. As duas notações são análogas, fiquem à vontade para utilizar qualquer uma das duas. Eu particularmente utilizo mais a primeira, por ela fazer uma relação gráfica a uma seta que, por sua vez, representa, ao meu entender, uma referência, um ponteiro. Tá certo? Seguindo adiante, temos então ali agora a implementação da operação multiplicar racionais. Destaco novamente que o cabeçalho da função é exatamente igual ao protótipo, exceto pelo fato de que agora nós damos identificadores aos parâmetros. Então, o meu ponteiro, que faz referência ao racional multiplicando, tem identificador A. O ponteiro que faz referência ao meu racional multiplicador tem identificador B. O meu ponteiro que faz referência ao racional que representa o resultado da operação tem identificador C. No corpo da função ali a gente pode visualizar que a obtenção do numerador do racional resultado é feita multiplicando o numerador do racional multiplicando pelo numerador do racional multiplicador. Por fim, a próxima linha, de forma análoga,
demonstra que a obtenção do denominador do racional que representa o resultado é obtido através da multiplicação do denominador do racional multiplicando pelo denominador do racional multiplicador. Certo? Dando continuidade à nossa videoaula, a gente tem agora um exercício. Então, eu gostaria que vocês implementassem as operações de soma e verificação de equivalência entre os elementos do tipo abstrato de dados que a gente acabou de definir, denominado racional, né? Gostaria então que vocês pausassem o vídeo agora, gerassem a resposta para esse exercício e depois dessem continuidade à videoaula, onde eu vou apresentar a solução para este exercício. Certo? Bom, dando continuidade então à nossa videoaula, eu vou apresentar agora a solução para o exercício. Então temos aqui inicialmente a implementação da operação somar racionais. Então temos ali a função, o retorno da função vai ser um void, ela vai ter 3 parâmetros, então a gente está vendo ali que são 3 ponteiros para o tipo de dado racional. O primeiro A refere-se ao racional, né? Primeiro termo da soma, o B ao segundo elemento envolvido na soma e o terceiro C, o racional que vai obter o resultado. No corpo da função a gente vê então que a obtenção do numerador do racional que vai representar a solução é obtido através da multiplicação do numerador do primeiro racional pelo denominador do segundo, e este valor é somado à multiplicação do numerador do segundo racional pelo denominador do primeiro. Por fim, o denominador do racional resultante é obtido através da multiplicação entre os denominadores dos operandos envolvidos na soma. Para a gente finalizar a solução, então apresento agora a implementação da operação que determina a equivalência entre racionais. Essa função, por sua vez, vai retornar um valor inteiro e a gente vai ter a seguinte convenção. Se o valor inteiro retornado for diferente de zero, a função vai indicar que existe a equivalência entre os dois racionais que foram fornecidos como parâmetros para a função. Se o valor de retorno for zero, a gente vai convencionar que ele vai ser falso e, por sua vez, vai significar que não há equivalência entre os racionais cujos ponteiros foram passados como parâmetro. Então, no corpo, a gente vê ali então, que o retorno da função vai ser o resultado da comparação entre o numerador do primeiro racional recebido vezes o denominador do segundo com a multiplicação do denominador do primeiro racional recebido pelo numerador do segundo. Tá certo? Dando continuidade, eu vou apresentar agora uma função principal que vai se utilizar do tipo racional definido e aplicar sobre este as operações que nós acabamos de ver, tanto as que foram definidas quando foi apresentado o tipo racional, o TAD racional, perdão, quanto as que foram implementadas neste exercício. Então, temos lá a nossa função principal. No início do bloco, que é do corpo da função principal, main, temos a declaração de duas variáveis locais, a função, ambas inteiras, com identificadores respectivamente num, n1 e n2. Na sequência, temos a declaração de mais uma variável local, esta do tipo caractere, com o identificador OP. Por fim, temos ali agora a utilização do tipo racional definido anteriormente para a declaração de 3 variáveis do tipo racional, com identificadores R1, R2 e R3, respectivamente. Por fim, temos agora a apresentação da saída padrão, a string, a operação, 2 pontos, é a mudança de linha. E agora a solicitação, ou a leitura, perdão, de valores através da entrada padrão teclado, referentes a 2 valores inteiros e um valor caractere. Então, o primeiro valor inteiro vai representar o numerador
do primeiro racional fornecido, o segundo valor inteiro, o denominador, e o caractere vai representar a operação. Por fim, vamos ter agora a chamada função criar racional, onde vamos passar o valor N1 de N1 e N2, que foram lidos agora, né? E uma referência para a variável R1, que é uma variável do tipo racional. Como nós vimos no corpo da função, o que vai acontecer? O valor de N1 vai passar a ser o campo num da variável R1 e o valor N2 vai passar a ser o valor do campo DEM da variável R1. Dando continuidade, temos mais um scanf ali, fazendo mais uma leitura de valores através da entrada padrão. O primeiro valor lido vai sobrescrever o que nós tínhamos em N1, o segundo valor inteiro lido vai sobrescrever o que temos em N2. E aí vamos chamar novamente criar racional agora para criar o racional R2, que vai ter como valor do campo num o valor de N1, que acabou de ser lido, e o valor do campo DEM, o valor de N2. Por fim, agora vamos usar a função switch com base no valor de OP. E aí esse valor de OP pode ser o caractere mais, o caractere asterisco e o caractere igual, que estão sendo usados em cada case específico. Então o caractere mais vai estar associado à chamada da função somar racionais, passando os ponteiros, né? Então temos a extração do endereço de memória do racional R1 sendo passado para o ponteiro, né, que vai ser o primeiro parâmetro da função somar racionais, e de forma análoga temos a extração do endereço de memória da variável R2, sendo inicializado com ele o segundo ponteiro da função sua chamada, e por fim a extração do endereço de memória de R3. A função somar racionais, como nós vimos, vai fazer a soma dos racionais R1 e R2, colocando seu valor em R3. O break ali após o case mais é para garantir que o switch vai acabar ali, né? E vai sair após o fechamento de chaves. Se não tivéssemos isso, seguiríamos executando multiplicar e printf também. Se o valor contido na variável caractere OP for o caractere asterisco, a função que vai ser chamada, por sua vez, é a multiplicar racionais. E aí, de forma análoga, vamos ter ali a extração do endereço de memória da variável R1, R2, R3, e estes valores vão ser usados para inicializar os ponteiros que referem-se aos parâmetros da função multiplicar racionais. A função multiplicar racionais vai multiplicar o racional R1 pelo R2, vai colocar o valor resultante em R3. Por fim, temos o último case ali, né, com o caractere igual. Então, se o caractere contido em OP for igual, a execução vai ser deste printf, que vai apresentar na tela, na saída padrão, uma string. Essa string vai ser o quê? Se o retorno de equivalência underline racionais da função ao ser chamada com os endereços de R1 e R2 for diferente de zero, significa que a string iguais vai ser apresentada na saída padrão. Se porventura o valor de retorno da função equivalência racionais for falso, o valor da string diferentes vai ser apresentado na saída padrão. Se entrarmos no terceiro case, tem a execução ali após o printf de um exit para finalizar a execução do programa. Caso não tenha entrada nesse terceiro case, a entrada seja no case com caractere mais ou case com caractere asterisco, vai ser executado o último printf do corpo da nossa função principal, o qual vai apresentar na saída o caractere igual e o inteiro que representa o campo num da minha estrutura R3, uma barra, e o outro inteiro que é o resultado contido no campo DEM da minha estrutura contida na variável R3. Espero que todos tenham conseguido acompanhar a minha explicação. Na sequência, temos agora a pergunta que vai levar vocês a uma reflexão sobre o que a gente acabou de ver. A forma apresentada para a manipulação de racionais é satisfatória? O que vocês acham? Se precisarem de um tempo maior para refletir, podem pausar o vídeo e ponderar. Agora eu vou fornecer uma resposta para essa pergunta.
Então, no caso, a forma apresentada ela não é satisfatória. Mas por que esta forma não é satisfatória? Mais um tempo para que vocês reflitam, né? Se for necessário, pausem o vídeo, porque agora eu vou apresentar a resposta para esta indagação. Então, devido ao limite de representatividade dos inteiros, então nós vimos lá, né, em introdução à programação, que na linguagem C é reservada uma determinada área de memória para representar um valor inteiro. E esta área de memória vai limitar um valor mínimo negativo que uma variável inteira vai poder armazenar em um valor máximo. E aí esta forma que nós vimos, né, ela não é eficiente com relação a essa questão da representatividade, já que a forma de obtenção de um racional resultante de uma multiplicação não vai manter os termos, né, mínimos do numerador e denominador. Então a gente precisaria simplificar esse racional para que ele ficasse nos seus termos mínimos. Tá certo? Então, uma rotina conhecida como algoritmo de Euclides pode ser utilizada para reduzir qualquer fração da forma numerador-denominador a seus termos mínimos. E a gente, né, vai ver essa rotina agora. Então, ela pode ser descrita da seguinte forma. Seja A o maior entre numerador e denominador e B o menor, divida A por B, encontrando o quociente Q e um resto R. Isto é, A vai ser igual a Q vezes B mais R. Defina A com o valor de B e B com o valor de R. Repita os passos 2 e 3 até que B seja igual a 0. Divida tanto o numerador quanto o denominador pelo valor de A. E pronto. Teremos agora a nossa fração em termos mínimos. Tá certo? Por fim, agora eu gostaria que vocês implementassem esta rotina em C, para que vocês se recordem, né, dos conceitos que foram estudados previamente e a gente possa dar continuidade aos nossos estudos. Tá certo? Então, tempo para vocês, pausem o vídeo, tentem fazer a implementação e depois voltem, porque eu vou apresentar uma proposta de solução. Tá certo? Então, temos aqui a função reduzir racional. Ela vai retornar um void, um vazio, então não vai ter um tipo de retorno. Ela vai receber dois parâmetros, né, um ponteiro para o tipo racional, que vai representar o racional de entrada, e um outro ponteiro para a racional, que vai representar o meu racional de saída. Então a gente tem ali agora variáveis locais da função reduzir racional, ambas do tipo inteiro, 3 variáveis com identificadores A, B e REM, respectivamente. Então a gente vê agora a implementação do que foi visto anteriormente. Então eu tenho ali, né, primeiro a identificação do maior valor entre numerador e denominador. Se o numerador for maior, então é o numerador que é atribuído a A e o denominador é atribuído a B. Se porventura A não for maior, A vai receber denominador e B o numerador. Então, após a execução desse if-else, eu tenho a garantia de que o meu maior valor estará em A e o menor em B. Se os valores forem iguais, professor, é irrelevante, né? O valor que eu tenho A e B vão ser iguais. Mas só para deixar claro, neste caso vai ocorrer a execução do else. Tá certo? Se os valores forem iguais. Agora a gente tem a verificação do valor que eu tenho em B. Se ele for diferente de 0, eu devo repetir os passos anteriores, né? Então a gente tem ali o armazenamento do quociente da divisão de A por B em REM, certo? Perdão, o resto, né? O resto da divisão de A por B está sendo armazenado em REM. Depois eu tenho o valor de B sendo armazenado em A e aí sim o valor do resto sendo resgatado e colocado em B. Né? Aí eu posso voltar
a executar para ver se o B atingiu o valor zero, né? Se o resto da divisão foi zero. Se não, eu volto a fazer uma divisão em busca do valor do resto, que eu armazeno em REM, e aí atribuo o valor de B para A e atribuo o valor de REM para B, voltando a verificar se o B obteve, dessa vez, o valor zero. Se B chegou a zero, eu vou parar a execução do meu while, por enquanto, né? E aí vou, por fim, atribuir o meu numerador do racional de saída, que é igual ao numerador do meu racional de entrada, dividido pelo valor de A obtido. E, por fim, o denominador do meu racional de saída vai ser igual ao denominador do meu racional de entrada, dividido pelo valor obtido de A. Espero que todos tenham compreendido. A nossa videoaula de hoje vai terminar por aqui. Eu agradeço a todos que assistiram a nossa videoaula.